Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô super animada porque eu perguntei no meu Facebook se vocês tinham alguma pergunta para me fazer e, para minha surpresa, entraram várias perguntas e perguntas muito boas, por sinal. Então é uma honra para mim ver assim e ter a interação de vocês, a companhia de vocês. Então sempre que for possível, comente nos meus vídeos, né? Me manda um recadinho assim. Eu amo assim ler os comentários de vocês. Então vamos para as perguntas. A primeira foi a Camila Cardoso. Um beijão, Camila. A pergunta dela é assim: vou perguntar se você já tem ideias para o quartinho do bebê, se for menina, o que pretende fazer, e se for menino. Então, menina eu gosto bastante assim de lilás, apesar que tá bem alta os tons assim, meio bege, assim, os tons assim mais neutros, né? Mas por incrível que pareça, eu tô esperando para saber o sexo do meu bebê primeiro, assim, para começar a pensar efetivamente nisso, né? Então eu quero dar uma olhada assim em alguns papéis de parede e talvez por gostar de algum papel de parede, talvez eu me decida naquela cor. Então não tá nada muito resolvido ainda. Um beijo, Camila, obrigada pela pergunta. A Anne Godoy perguntou: quando era tentante, era do tipo que pensava no futuro, como por exemplo, comprar algo pensando no bebê ou fazer um investimento pelo bebê? Manda um beijo pra mim. Anne, beijão. Anne, tudo. Por exemplo, há um ano atrás a gente trocou de carro e óbvio que eu já pensava que eu queria ter um carro com porta-mala maior para quando chegasse o bebê ficar mais fácil para levar as bugigangas. Então, tudo. Acho que tudo que eu comprava ou pensava, eu já ficava imaginando. Isso vai ser útil para quando a família crescer. Eu acho que quase toda tentante é assim, né? Um beijão, Anne. Obrigada pela pergunta. A Ana Anise perguntou: parto normal ou cesariana? Quando eu estava grávida, tinha mais medo de doer dar de mamar do que o parto normal. E você tem algum receio? Manda beijos pra mim. Ana, beijão. Obrigada pela pergunta. Eu acho que toda mulher tem um pouco de medo assim do parto, né? Mas uma coisa que eu tô fazendo é viver cada etapa assim no seu momento. Então eu penso assim no parto, mas eu não fico, que medo. Eu tô tentando assim, em relação a quase tudo da gravidez, assim, ficar bem relax e pensar cada coisa na sua fase. Então eu também, por isso, eu não decidi ainda o tipo de parto que eu vou fazer. E é isso, ainda tenho tempo para pensar. A Rafaela de Souza perguntou: com quanto tempo de casada você começou a ser tentante? Então, Rafa, beijão. Eu comecei com 7 anos de casada. Essa semana eu completei 10 anos, né? A minha jornada aí foi quase uns 3, como eu já contei pra vocês. E a gente demorou mesmo para começar a tentar ter um filho, porque na verdade, quando a gente estava casado há 2 anos, meu marido começou a fazer faculdade numa cidade que é 1 hora de distância daqui. Então, assim, ele trabalhava de dia e estudava à noite. Então eu ficava pensando, se eu engravidasse, que eu ia ficar muito sozinha. E aí eu ficava pensando, não, eu acho que não vai ser legal. Eu vou deixar ele se formar primeiro e depois a gente começa a tentar engravidar. Então foi por isso que a gente demorou, daí quando viu já tava 7 anos casado, né? Mas Deus sabe o que faz. Então é isso. A Jaqueline de Jesus perguntou: olá, querida, você trabalha apenas em casa e com o canal ou trabalha fora? Um beijo, fica com Deus. Um beijo pra ti também, Jaque. Então, tem um vídeo lá no meu grupo que eu fiz aquela tag, né? 5 coisas que vocês não sabem sobre mim. Gente, eu já falei aqui no canal que eu sou vendedora, mas eu nunca falei de quê. Então, a minha profissão, assim, talvez vocês devem imaginar que eu vendo roupas, cosméticos ou alguma coisa bem delicada, alguma coisa bem legal. E, na verdade, eu vendo pneu de caminhão. Eu represento uma marca aqui na minha região e eu faço um trabalho de visitas, um trabalho externo. E esse é o meu trabalho, por incrível que pareça, eu vendo pneu de caminhão. Um beijo, obrigada pela pergunta. A Juliana Nogueira perguntou: você fez tratamento para engravidar? Quais foram os procedimentos? Assim, dentro lá
nesse processo todo, eu já tinha feito a indução com a indução de ovulação com o indutor, né? Daí, simultâneo, a gente fez as ultrassonografias seriadas. Eu fiz a videolaparoscopia quando eu tive a ectópica, né? Que já dá um panorama ali da trompa. E por último, assim, a última coisa que eu fiz antes de engravidar, uns 2 meses antes, foi a esterossalpingografia. Então, esse exame, ele tem um fim terapêutico também. Ele, além de... Ele faz uma análise, mas ele também corrige alguns casos. Quando a obstrução ela é leve, o contraste ele pode ajudar. Então, ele acaba desobstruindo a trompa e facilita... Algumas mulheres engravidam após a esterossalpingografia, que foi o meu caso. Então, assim, não que tenha sido um tratamento, né? Foi um exame, assim, mas foi a última coisa que eu tentei e no fim eu consegui engravidar, graças a Deus. A Ângela, do perfil Genivaldo Ângela, né? Deve ser o nome do esposo dela, perguntou quantos filhos eu pretendo ter. Pedi para mandar um beijo. Ângela, um beijão. Parabéns pela tua gravidez, que a gente soube aí, né? Bênção sobre bênção. Então, eu gostaria de ter 2. Mas hoje eu vejo que tudo isso aí tá na mão de Deus, né? Então eu já não programo mais tanta coisa, né? Porque como Deus quiser, mas se eu pudesse escolher 2. A Dani Hogg perguntou: você tomou algum remédio para te ajudar a engravidar? Manda um beijo para mim. Dani, beijão. Muito obrigada pela pergunta também. Então, assim, por último mesmo, foi só a ístero que eu fiz, né? Não teve nenhum outro remédio, assim. Foi assim. A Karine, minha grande amiga K, fez uma pergunta assim, tudo a ver, né? Tudo a ver. É verdade que você colocou silicone e fez lipoescultura? Ô K, por favor, né, K? Vem aqui em casa que eu vou te dar uma surra. É claro que não, eu tenho pavor de cirurgia. Não sei se eu faria, né? Também, sei lá, o futuro a Deus pertence. Às vezes, né, vai chegando a idade, mas... eu tenho pavor, assim, não sei. Eu acho que eu não faria, mas... Enfim, Cá, beijão, sua figurinha. A Juliana Viana perguntou: o que você acha sobre uma mulher que está tentando engravidar e se ela tomar elixir de inhame, unha de gato, vitamina da mulher, você acha que pode engravidar mesmo? Você já tomou algum? Como foi? Então, tem mulheres que acham que esses recursos, assim, que não são bem reconhecidos pela medicina, ajudam, né? Eu nunca tomei, assim, não que eu seja contra, né? Mas eu não sei, gente, eu não me animava, assim, nessas coisas, sabe? Então, às vezes eu comia abacaxi nos primeiros dias do ciclo, que é uma coisa que falam que é bom, né? As vitaminas ali e tal. Mas, não, esses chás, assim, ou garrafadas, não, eu nunca tomei. Mas se funciona, daí é difícil saber, né? Mas tem menina que engravida. Mas é difícil também saber se ela já ia engravidar mesmo, né? Então, mas é isso, Ju. Obrigada pela pergunta. A Rosimeire Santos perguntou: em algum momento você já pensou em adoção? Sabemos que cada um tem um porquê de passar por essas dificuldades. Quando você descobriu o seu porquê e o que fez depois da descoberta? Fisicamente não teve um momento que a gente falou assim, é isso que tá atrapalhando. A gente ia investigando. Então, assim, uma coisa que eu descobri, que eu percebi, é que tinha, assim, planos de Deus por trás daquilo que eu tava vivendo. No sentido de ajudar outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Então, assim, quando eu comecei a perceber que tinha a mão de Deus ali, então, na verdade, eu acho que eu me confortava, assim, mais por saber que de alguma forma ia ajudar as pessoas, né? Mas... E a parte que tu pergunta sobre a adoção, Rose, claro que nós pensávamos, né? A gente tem aqueles momentos que tu fala assim, vou adotar e deu, mas que é um ato de amor, não tem nem como... não tem nem como mensurar, né? Assim, o amor de alguém que traz pra si o filho de outra pessoa e cria como seu, né? Mas teve algumas vezes, assim, que o Rafa, com toda a sua paciência, né? Ele me falava, a gente
pode esperar um pouquinho mais. Então ele sempre me dava tranquilidade, assim. E até conversando com a minha obstetra, né, com a doutora, ela falava assim: Daisy, o adotar um filho é como tentar engravidar, porque tu entra numa fila, então tu nunca sabe quando isso vai acontecer. E ela falava: eu acho cedo ainda pelo teu quadro que tu tome já essa iniciativa. Então, mas assim, eu cogitava, né? Não que assim, eu sempre falei, eu quero ter um filho adotivo, né? Mas eu pensava assim. E eu acho uma coisa muito, muito legal. E teria feito mesmo, né? Se eu não tivesse engravidado. A próxima pergunta é da Cleice Renac. A Cleice está sempre lá no canal comentando. Beijão, Cleice. Ela perguntou assim, ó: você já pensou no nome para o seu bebê? Se for um príncipe ou uma princesa, como vai se chamar? Sou uma titia curiosa. Beijos, Deus abençoe. Gente, tá complicado esse negócio de nome. Na verdade, a gente não entrou muito em acordo aqui em casa, assim. E eu não gostei dos nomes que o Rafa escolheu. E os que eu gostei, assim, ele não gostou tanto. Mas aí a gente acabou pensando o seguinte: vamos esperar um pouquinho pra ver o que é, e depois a gente, né, daí 50% dos nomes ali que tava na dúvida já sai e fica só daquele sexo e a gente resolve. Então, provavelmente semana que vem, quando eu souber, já vai ter um nominho. A próxima que fez a pergunta foi a Helenice Rodrigues, minha pérola lá do grupo, tá sempre com a gente lá. Um beijão, Helenice. Ela perguntou: tem alguma preferência por parto cesáreo normal? Já respondi lá em cima que eu não resolvi isso ainda. Um beijão, Helenice. A Manu Nelly perguntou: você teve algum problema? Qual era o problema que você não conseguia engravidar logo? Também já respondi aqui em cima. Não tinha, assim, um diagnóstico, né? Não sabia o que estava acontecendo. Canal da Kelly. Kelly, um beijão. Fiquei muito feliz aqui com a tua pergunta. E a Kelly, é muito legal o canal dela, assim, ela tem gêmeos e ela tem uma história linda de um positivo na primeira fertilização in vitro. Então, se você cogita essa possibilidade, corre lá no canal dela, porque ela conta essa história, é uma bênção o canal dela. Qual é o meu objetivo com o YouTube? Para responder essa pergunta, assim, se eu for resumir, seria realizar o sonho que eu sempre tive de ter uma forma de me comunicar com as pessoas. Só que daí, lógico, tem outros propósitos, como por exemplo, divulgar a palavra de Deus ou ensinar receitas, que são coisas que eu gosto. Então, é tudo de bom o YouTube, né? É isso. Beijão, Kelly. Thaís Prestes perguntou: qual a sua idade e se você se sente mais preparada para ser mãe agora do que quando começou a tentar? Eu, por exemplo, penso que a idade ideal para ser mãe é 30 a 35 anos. Você tinha esse conceito de idade ideal? Quando eu comecei a tentar, eu tava com 29 anos. Eu achava que, assim, é agora, né? Tem tudo a ver e tal. E agora, com 32 anos, agora eu vejo que eu tô na idade ideal, assim. É porque, na verdade, a cabeça da gente muda e a gente vai amadurecendo. Mas não tô criando um padrão, assim. Mas eu me sinto mais preparada agora do que naquela época. Muita coisa mudou também daquela época pra cá, assim, a gente conseguiu se estruturar um pouco melhor, assim, então ficou bem melhor. A Samantha Martins perguntou: é menino ou é menina? Todos os dias eu não consigo responder essa pergunta porque eu não sei. Eu fiz a translucência nucal com 13 semanas e o médico não conseguiu ver e só deu um palpitezinho. Como é palpite, a gente não se apegou, a gente ficou tranquilo. Mas semana que vem, ou melhor, quando esse vídeo for pro ar, eu já vou saber. Então vocês vão ver nas minhas redes sociais, né? Então, mas como eu tô gravando alguns dias antes de saber, eu não vou saber, mas vocês já vão saber. É uma coisa assim. A Fran Adorno fez uma pergunta. Fran, um beijinho pra ti, minha amiga. Te adoro, tá? Como conheceu Jesus? Já tem quanto tempo e quanto tempo de pastora? Em relação ao título, quando eu casei com o Rafa, ele já era reconhecido dessa forma, então eu meio que herdei assim dele. Mas a gente lida assim com muita tranquilidade em relação a títulos, assim. A gente não preza muito pelo título, a gente não se importa quando alguém chama ou não chama, não muda nada. Na verdade, assim, uma coisa que a gente realmente preza é manter a nossa vida assim, bem com Deus e
e sendo uma bênção, né? Por exemplo, você não precisa ser pastora para ajudar alguém. Você pode estreitar o seu relacionamento com Deus e ficar perto dele, e você vai ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Porque às vezes tem aquele paradigma assim que só os líderes sabem ou têm, né? São detentores da intimidade com Deus, e não. Deus está acessível a todos nós, né? E como a Fran perguntou aqui também, como conheceu Jesus? Assim, que realmente eu tive uma entrega, assim, faz uns 15 anos já. Foi, assim, um momento bem crítico da minha vida. Eu percebi, assim, que a vida não era só aquilo. Fran, adorei essa pergunta, muito obrigada. A Flaviane Rigg perguntou, disse, né? Sua voz é maravilhosa, há quanto tempo você canta? Manda um beijo pra mim. Flaviane, um beijão. Na verdade, assim, até quando eu me converti, eu não tinha a mínima ideia de que eu tinha alguma noção, assim, pra cantar. E aí depois na igreja, às vezes eu cantava e tal, mas nunca saiu disso, assim, eu nunca me engajei, assim, na banda da igreja. Às vezes eu cantava esporadicamente. Então é simples assim, é mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. Mas lógico, eu tenho que aprimorar, né? Porque agora, às vezes nos devocionais eu canto tudo e a gente tem que sempre aprender um pouquinho mais, né? Mas muito obrigada pelo elogio. A próxima pergunta é da minha amigona, minha amiga querida Flávia, que... a Flávia, assim, é uma pérola, né? A gente convive aqui bastante e ela me ajuda, assim, o meu braço direito, é uma amiga, é uma irmã. Não tem nem palavra, amiga, pra te agradecer, assim, por tudo que tu faz por nós, assim, cuidando aqui da gente, me ajudando aqui em casa, tá? Tua pergunta foi: quando foi o ponto X que eu percebi que os propósitos de Deus estavam se cumprindo na minha vida? Então, eu sempre gostei de trabalho com mulheres. Na igreja, assim, quando era culto de mulheres, eu sempre gostei, eu amava isso. Mas quando eu vi que eu tinha um problema para engravidar, aquilo foi tomando uma forma mais específica, assim. Então, lá no grupo, assim, já era muito claro para mim que era propósito de Deus, sabe? E agora aqui no canal nem se fale, né? Muitas pessoas, assim, estão se identificando e mandando, assim, mensagens que são verdadeiros testemunhos, assim, do que Deus está fazendo, né? Muito obrigada pela pergunta, amiga, amei. A Luana Guimarães também perguntou que tipo de parto que eu vou ter. Luana, beijão, obrigada pelo teu apoio aí. A Luana é doula, então ela tá sempre pertinho ali nas redes sociais me ajudando. Não, eu não decidi ainda, até já respondi essa pergunta lá em cima. Drica Souza perguntou se ao nascer o bebê, se eu já pensei se eu vou cuidar sozinha ou se eu vou contratar uma babá ou uma enfermeira. Então, assim, ela deve estar querendo dizer na licença, né? Na licença eu mesmo, né? E a minha mãe deve me ajudar aqui um pouco, assim, né? E é isso, pelo menos eu não planejei contratar ninguém não, Drica. Obrigada pela pergunta. A Tassiele perguntou, pretende deixar o bebê dormindo no seu quarto ou no quartinho dele? Então, aqui tá meio difícil pra mim, Tassi, porque o quartinho que eu vou montar pro bebê, ele é mais longinho, assim, do meu, não é do lado, sabe? Então, eu não sei, acho que no começo, no meu quarto. Talvez eu vi aqueles, tipo Moisés, assim, talvez fique ali por uns 2 meses. Ai, não sei, eu tenho medo de nunca tirar do quarto, mas vamos ver como é que vai ser. A Juliana, do perfil Silvano Juliana, né, que deve ser o nome do esposo dela, perguntou se eu vou largar o trabalho. Então, Ju, é muito cedo, assim, pra prever isso, né? Na verdade, assim, depende de muitos fatores, né? Então, não sei responder essa tua pergunta. A Dani Furlan perguntou se a gente já escolheu os nomes, que é uma pergunta que eu já respondi aqui, que tá difícil o negócio. E a última pergunta é da Tarciana Encarnação, que ela perguntou se eu fosse escolher o sexo, qual preferiria, e né, no caso o marido, o que acha que é. O Rafa sempre fala que é um menino, então eu não sei, não que ele queira um menino, né? Eu acho que ele é muito prático, então talvez ele ache que vai ser mais fácil, assim, ter um menino. E eu, não, se eu pudesse escolher, não escolheria, porque, sei lá, é demais, todos os dois, é maravilhoso. Então essas foram as perguntas, obrigada a vocês que perguntaram, amei responder. Gente, eu já tô na 16ª semana, né? Tô pertinho já da 17ª.
Eu achei que da semana passada pra cá a minha barriga apareceu assim, finalmente, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Muito obrigada por assistir, esse vídeo ficou enorme porque tinha bastante pergunta e às vezes não dá pra resumir uma resposta, né? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até meu próximo vídeo. Tchau!